No final do ano passado, o Senhor começou a ministrar algo no nosso coração. Ele começou a falar conosco que Ele está se movendo no Brasil para tirar para fora os sobreviventes, aqueles que ainda queimam, aqueles que ainda estão incendiados por Jesus. O Senhor começou a nos falar que existem dois tipos de sobrevivente. Em 1 Reis, capítulo 18, na verdade, os capítulos anteriores, um profeta chamado Elias, ele libera uma palavra dizendo: não vai chover, e os céus se fecharam. Na hora que o ministério dele era para explodir, Deus vira para ele e fala: se esconde perto do ribeiro e fica ali. Depois, quando ele se acostumou a viver ali, o Senhor falou com ele: sai dali e vai para um lugar se alimentar daquilo que a viúva vai te dar. É assustador, porque Deus deu uma palavra. No dia seguinte começou uma grande perseguição contra os profetas. Durante 3 anos, Jezabel matou profetas. Mas no final de 3 anos, Deus tirou Elias para fora. E o Senhor disse para Elias: Elias, filhão, está na hora de mudar a estação. Elias, por 3 anos, ele não entendia por que a minha vida é assim. Eu não tenho uma casa, eu não sei o que vai acontecer amanhã. Deus manda eu para cá, Deus manda eu para cá. Minha vida parece uma montanha russa. Alguns de vocês se sentem assim. É porque o segredo para o profeta sobreviver é que ele precisa aprender a se esconder aonde Deus manda ele se esconder. E alguns de vocês não entendiam porque Deus não deixava o seu ministério ir para frente. Porque Deus estava te escondendo para Jezabel não te pegar, para você não ser morto. Você entende isso? Onde estiver, e o Senhor me falou que nesses últimos anos no Brasil tem 2 tipos de sobreviventes. Tem os profetas. Em 1 Reis capítulo 18, a Bíblia fala assim: Elias chegou a hora de mudar a estação. Ele era um sobrevivente. O profeta precisa aprender a se esconder. Quando você está num lugar onde é confortável, Deus te põe em outro lugar onde você não se sente confortável. Porque Deus não quer que você se sinta confortável, porque aí você se torna uma presa fácil. O maior inimigo do ministro é o sucesso. Uma das coisas que Deus tem nos ensinado é ir para lugares onde ninguém nos conhece, onde ninguém compra o nosso CD, porque eles não sabem quem nós somos. E é assim que o Senhor tem nos feito sobreviver. Elias então, que era o remanescente, ele foi porque Deus ia mudar os céus. O Senhor então vira para ele, fala: vai, encontra Acabe. Mas antes dele encontrar Acabe, ele se encontrou com outro sobrevivente. Sabe qual era o nome dele? Obadias. Quem já ouviu falar de Obadias? Obadias, ele me assusta, porque ele sobreviveu dentro do sistema de Jezabel e Acabe. Durante 3 anos, ele estava lá dentro, mas ele continuava queimando por Deus. O nome Obadias significa aquele que adora. Eu quero te dizer que nesses últimos anos, talvez não vocês, mas alguns no Brasil,
sobreviveram mesmo dentro de um sistema corrupto, mesmo dentro de igreja cheia de manipulação, eles continuaram queimando por Deus. Lá na igreja eles não deixavam adorar, ele pegava um CDzinho e levava para casa e queimava. E na hora de mudar a estação, imagina quem que Deus vai chamar. Aqueles que continuam queimando. Aqueles que continuam queimando. Aqueles que continuam queimando. Vocês entendem isso? Sim ou não? Aleluia, muito obrigado. Estenda as mãos para mim e fala: Senhor, ajuda o Judson. Ora, mas ora de verdade. Fala: Deus, ajuda esse cara que ele precisa. Aleluia, que o vento venha, que o vento sopre. Aleluia. Amém. Aleluia. Não sei se eu devia liberar essa palavra. Eu vou tentar. Se o Espírito me ajudar, eu vou apenas dar uma pincelada e nós vamos encerrar e orar. Eu quero falar um pouquinho sobre a adoração dos últimos dias. Uma das coisas que você precisa ter é uma visão profética daquilo que Deus te chamou para fazer. O que é visão profética? Visão profética é você entender o passado, você entender o presente e você ter uma visão para o futuro. Um dos grandes problemas de ministros no Brasil é que ou eles vivem do passado, ou eles vivem apenas do presente. Eles olham para a igreja e eles dizem: a igreja está cheia de problemas, a igreja está cheia de defeitos, então não tem jeito, não tem esperança. Eu vou largar essa igreja, eu vou largar isso, vou ficar só na minha casa, numa boa. Há um mover no Brasil de muitas pessoas rebeldes contra a igreja. Por quê? Porque eles têm apenas visão do presente. Mas nós precisamos de uma igreja de ministros de adoração, que não só tem uma visão de hoje, mas que tem a visão de que Deus está fazendo algo, de que a igreja vai ser gloriosa. Diga: o futuro da igreja vai ser glorioso. Diga para o seu irmão: mano, velho, o futuro da igreja será glorioso. É verdade, é verdade. Alguns têm falado que a adoração passou. A minha pergunta é: pergunta para os seres viventes, pergunta para os 24 anciões: será que Deus deixou de ser Deus? O que deve ter passado são aqueles que queriam usar a adoração para se dar bem. Isso eu te garanto, está passando. Eu creio que Deus vai trazer um upgrade para a adoração nesses dias. Ele vai fazer algo mais profundo, algo mais intenso e algo mais puro do que era antes. A adoração, ela passa de níveis. Ela não passa. Ela passa de níveis. Hoje está aqui, hoje está aqui, hoje está aqui, hoje está aqui. O Senhor tem nos levado em níveis, mas a adoração não vai passar. A adoração é quem nós somos, chamados para ser, gerados para ser adoradores. Talvez o som que nós estamos cantando é que passou. Porque a adoração também ela traz uma mensagem para os céus e para a terra. Vocês entendem isso, não entendem?
Tem uma canção em inglês que diz assim: What can I do for you? What can I sing for you? What kind of song would you like me to sing? O que eu posso dar para o Senhor? O que eu posso cantar? Qual a canção que o Senhor gostaria de ouvir? Você já parou para pensar nisso? Quando você vai ministrar, Deus, o que o Senhor está a fim de ouvir hoje? Normalmente a gente olha para o povo e pergunta: o que será que o pessoal está a fim de ouvir hoje? Mas o adorador, ele entende que ele quer cantar aquilo que os céus querem ouvir. Vocês entendem isso? Amém? Amém. Então nós precisamos ter uma visão profética sobre a igreja. Abra sua Bíblia em Cantares, capítulo 6, versículo 10. Se você não quiser abrir, não precisa. Eu vou pregar um pouquinho só para vocês não pensarem que aquele pastor é muito desequilibrado. Só canta, berra, pula e rebola. Vou pregar também. Aham. Aham. Oh, Jesus. Belisca o seu irmão e fala: meu irmão, acorda. A igreja vai ter um futuro glorioso. Cantares capítulo 6, versículo 10 diz assim: quem é esta? O que diz? Vamos lá. Jesus, tu és lindo demais. Quem é essa que aparece como a alva do dia, formosa como a lua, brilhante como o sol, imponente como um exército com bandeiras? Eu demorei muitos anos para entender esse versículo. Até que o Senhor começou a falar comigo: Judson, sabe o que aconteceu ali? Alguém estava perguntando: você sabe depois que você faz uma lipo? Alguém aqui já não fala, né? Estou brincando. É que eu tenho um amigo que ele é cirurgião. Eu falei com ele: nem chega perto de mim, sai pra lá. Sabe quando você faz muito exercício e perde 10 quilos? E aí as pessoas falam: quem que é esse? Não, você está muito linda. Eu tenho certeza que vocês ouvem isso muito, não é? Misericórdia, ninguém fala amém. Vocês estão me deixando deprimidos. Você está lindo. Está malhando. Aí, o irmão até ficou inspirado. Vocês não oraram direito para mim. Eu nem estou conseguindo. Ora de novo, ora, Senhor. Ajuda o Judson. Ajuda o Judson, Senhor. Aleluia. Eles disseram assim: disse assim: quem é essa? Formosa como o dia, formosa como a lua, que está como um exército com bandeira, imponente como um exército com bandeiras. Aí alguém disse: essa é a noiva. Não. Essa é aquela de Cantares capítulo 2, que estava escondida atrás das paredes, e que o noivo dizia para ela: sai das suas paredes e vem comigo para as nações. Sai do seu esconderijo. Não é possível que essa era aquela tímida e que se escondia. Agora ela está imponente como um exército com bandeiras. Será que é a mesma? Não, é assim. Essa é aquela mesma de Cantares capítulo 5, versículo 2, onde ela disse: eu estou deitada na minha cama, confortável, eu não estou nem aí para o mundo, eu não estou nem aí para me levantar, eu já estou com a minha roupa de dormir, eu estou tranquila, eu não vou me levantar. Não, será que essa é a mesma? Aquela que apareceu egoísta em Cantares capítulo 5, versículo 2? Não. Essa é aquela mesma que foi espancada e ferida por aqueles que deviam guardar ela. Mas aqui está ela no capítulo 6, formosa como a lua.
Essa é a visão que você precisa ter da igreja. Um dia você vai olhar para ela e dizer: ó, não é possível que essa era aquela que fofocava pra caramba. Não. Diga: a igreja vai ser gloriosa. A igreja vai ser gloriosa. Oh, 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 oh. Ela vai ser como um exército com bandeiras. Quando você adora, você olha para ela, às vezes ela é egoísta, dá vontade de se bater nela. Mas eu quero dizer, você precisa ter uma visão do que a igreja vai ser. Não desista. Não desista. Não desista da igreja. Não desista da noiva. Não desista da igreja. Ele tem um plano. Sabe como que eu sei? Você falando: Júlio, você está pregando de Cantares. Cantares não tem nada a ver, você está viajando na maionese. Então vamos para Apocalipse capítulo 19, versículo 7. O que diz? Diz assim: regozijemo-nos e exultemos e demos-lhe a glória, pois são chegadas as bodas do Cordeiro, e já a sua noiva se aprontou. Sacode o seu irmão, fala: meu irmão, você ouviu? A igreja que eu ministro louvor nela, ela vai se aprontar, ela vai se vestir, ela vai ser santa, ela vai ser pura, ela vai ser apaixonada por Jesus. Come on. Hey, don't give up. Não desista. Não desista. Na 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 na. Papai não dorme, papai não se cansa. Não me assusto se troveja quando estou com meu pai. Papai não dorme, papai não se cansa. Não me assusto se troveja, pois estou no colo do papai. La la la, la la la, la 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 la, la 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 la, la la la, la la la. Papai não dorme, papai não se cansa. Não me assusto se troveja quando estou com meu pai. Papai não dorme, papai não se cansa. Não me assusto se troveja, pois estou no colo do papai. Eu quero te dizer que eu amo a igreja de Jesus, porque eu estou com o papai. Eu olho para ele e eu vejo como que ele olha para vocês. Eu vejo como que ele olha para a igreja, e eu sei que a igreja já deu certo. Apocalipse 21, versículo 9, diz assim: então veio um dos 7 anjos, tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas, e disse: vem mostrar-te a noiva e a esposa do Cordeiro. Oh, igreja, você precisa ver o que ele está vendo. Aí você vai aguentar o que você passa no dia a dia lá na sua cidade.
Porque você não está ministrando baseado no que você vê agora. Você está ministrando baseado naquilo que você crê que vai acontecer. Você não adora baseado naquelas pessoas que estão olhando para você com o braço cruzado. Tem algumas nações que eu vou da Europa que eles olham para mim, né? E cruzam o braço enquanto eu estou ministrando. Fico assim. Aí dá vontade de eu sair correndo pela janela. Daí a pouco uma lágrima desce. Aí eles vêm para mim e dizem: eu nunca fui tocado na minha vida como eu fui tocado hoje. Eu fico pensando: o quê? Sabe de uma coisa? Eu não me assusto com os olhares dos homens, porque eu me empolgo com o olhar do papai. Eu não me inspiro da forma como as pessoas olham para mim, mas o ministro de adoração, ele se inspira da forma como o pai olha para ele. Você entende isso? Senão você vai sempre viver tentando agradar pessoas e tentando satisfazer pessoas, mas você está levando elas para um lugar que nem elas sabem onde que é. E você precisa ministrar sabendo para onde você está indo. A noiva vai ser santa, a noiva vai ser pura, a noiva vai tocar as nações. Apocalipse 21, 22 diz assim: lá, 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 lá. Deixa eu ler o versículo 10. E levou-me em espírito a um grande alto monte, e mostrou-me a grande cidade santa, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Ela brilhava com a glória de Deus, e o seu brilho era semelhante a uma pedra preciosíssima, como o jaspe cristalino. Vira para o seu irmão e diga: meu irmão, a igreja do Senhor vai brilhar com a glória do Senhor. Não desista da igreja. Eu vou correr aqui para a gente terminar. Vocês oraram um pouco. Eu vou falar um pouquinho sobre o que eu creio. Você não precisa assinar isso com a teologia. É algumas coisas que estão queimando no meu coração nesses dias. Eu vou compartilhar com você. Você pense, você ore, você joga fora se você quiser. Pode falar: esse cara é herético, não tem problema. Você não vai ser o primeiro. Mas eu vou compartilhar com você algumas coisas que eu creio que Deus está fazendo com a igreja agora. E vai acontecer nos últimos dias. O livro de Apocalipse é um livro maravilhoso. Apocalipse capítulo 1 a capítulo 3. Jesus vem para João. E ele começa a mostrar para ele as 7 igrejas da Ásia. As 7 igrejas da Ásia, cada uma tinha um problema mais diferente que o outro. A igreja de Éfeso, que era uma das igrejas mais maduras, tinha perdido o primeiro amor. E o Senhor falou: se você não voltar para o primeiro amor, eu vou te jogar fora. Então eu acho que no final do capítulo 3, João já estava, como seria a palavra que não ofende? João estava por aqui com a igreja dos dias dele, porque o Senhor mostrou cada problema da igreja. E eu acho que ele falou assim: Senhor, não aguento mais. Aí entrou o capítulo 4. Tadã! Quando você não aguenta mais, vira para o seu irmão: quando você não aguenta mais, começa a ouvir a voz que você ouviu no primeiro dia. João disse: então olhei e havia uma porta aberta nos céus, e a voz que eu ouvi no início falou comigo: come up here, sobe para cá, e eu vou te mostrar o futuro.
Ou seja, até agora ele estava sendo bombardeado com presente. Esse problema, esse problema, esse problema, esse problema, esse problema. Religiosidade, manipulação, isso. Negócio na adoração. O cara só quer língua. O cara só quer apresentar, o cara só quer cantar, só quer dançar bonitinho para aparecer. Eu não aguento mais, eu acho que eu não vou mais na igreja, eu só vou ficar em casa. Aí ele começa a ouvir aquela voz que chamou ele no início e que marcou ele para o ministério e que chamou ele e disse: vem, sobe para aqui que eu vou te mostrar que isso tudo que você está vendo aí vai ser muito glorioso no futuro. Faz sentido para vocês? Então, capítulo 4, ele diz: puf, isso aqui é a minha tradução atualizada. Puf, ele estava diante do trono e ele viu os seres viventes, os 24 anciões adorando ao Senhor. Eu nem vou ficar no capítulo 4, senão a gente vai ficar a noite toda aqui. E aí ele entra no capítulo 5. Ele está querendo saber do futuro. O que vai acontecer? Será que a igreja vai continuar assim? No capítulo 5, ele olha, ele diz: eu vi na mão daquele que estava sentado no trono um livro. E esse livro havia 7 selos. E eu chorei porque não havia ninguém digno de abrir o livro, nem desatar os seus selos. E ele disse: eu chorava muito. E eu chorava muito porque não havia ninguém digno nem de olhar para o livro. Então ele disse: alguém me chamou e disse: não chora, mané. Isso aqui é a tradução super atualizada. Não chora, João, porque o leão da tribo de Judá, ele venceu. Ele é digno de abrir o livro, de desatar os seus selos. O capítulo 5 é marcado por 3 coisas. É marcado pela revelação do livro, é marcado pela revelação do leão, e é marcado pelo cântico que brotou por causa do leão que tomou o livro. E outro dia a gente pode falar sobre isso. Então o leão, diga para o seu irmão assim: por causa do leão, o nosso futuro está tranquilo. Ele vai desatar os selos. Ele vai nos mostrar o que tem amanhã. Ele vai desvendar os mistérios. Por causa do leão, nós sabemos que amanhã vai dar tudo certo, porque ele desata os selos, ele abre o livro e ele desvenda os mistérios. Aleluia! Aleluia! Então ele começou a abrir o livro. E aí no capítulo 8, abre a sua Bíblia no capítulo 8, que é o que eu vou falar e nós vamos encerrar. Diz assim: quando ele abriu o 7º selo. Quantos selos haviam? 7. 7 selos. Quando ele abriu o 7º selo, significava que esse era o último selo, não é verdade? Fez-se silêncio no céu por cerca de meia hora. Existe muita especulação sobre por que teve esse silêncio nos céus. Eu particularmente, isso aqui é não é teologia, é Judson pensando, tá? Não põe isso na internet e fala que é uma nova teologia, por favor. Eu creio que o que aconteceu foi isso. Foi o último selo. É tipo quando você ganha aquele presente de fim de ano, mas ele vem embalado naqueles 7 plástico. Você tira a cordinha, você tira outro plástico, você tira a florzinha, aí você tira o outro papel, aí você já não aguenta mais. Aí quando chega no último papel, você até respira fundo, faz silêncio. Esse é o último selo.
que será que tem aqui? É o último selo. O que vai acontecer agora? É o último selo. O que vai romper agora? E diz assim: ele abriu o último selo. Ele disse: houve silêncio por meia hora. E vi os 7 anjos que estavam em pé diante de Deus. E lhe foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e pôs-se junto ao altar. Tendo um incensário de ouro, foi-lhe dado muito incenso. Diga, muito incenso. Para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Então o anjo tomou o incensário, encheu-o do fogo do altar e lançou sobre a terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Aleluia. Eu vou falar um pouquinho sobre isso. A gente vai parar. O último selo é marcado por 7 anjos que tem trombetas na boca. A trombeta fala da voz profética. Eu quero dizer para você, eu creio que os últimos dias são marcados por uma onda profética como nunca foi vista no meio da igreja. Os anjos são mensageiros, eles tocam e a igreja capta a mensagem dos céus. O Espírito vai liberar uma unção profética no meio da igreja, sem precedentes. Vocês estão me entendendo? Segunda coisa que eu creio que vai acontecer. Os irmãos que dizem que a adoração acabou. Alguém diz assim que os anjos apareceram com muito incenso. Diga, muito incenso. Eu quero dizer para vocês que o incenso fala da adoração. Onde que esses anjos arrumaram incenso? Pergunta ao seu irmão, onde que esses anjos arrumaram incenso? Aonde? Alguém deu incenso para os céus. Sabe o que o Senhor falou comigo? O meu trabalho é prover incenso para os céus. Eu quero dizer que nos últimos dias vai haver um increase, vai haver um aumento de adoração na igreja. A igreja vai adorar como nunca adorou antes. A igreja vai encher os céus de incenso. A igreja vai encher o trono de Deus com incenso. A igreja vai adorar como nunca adorou antes. Quantos creem nisso? Sabe qual que é o seu trabalho? Gerar incenso e mandar para os céus. Gerar incenso e mandar para os céus. Gerar incenso e mandar para os céus. Gerar incenso para que os céus tenham muito incenso para queimar diante do trono de Deus. Você me entendeu? Isso faz sentido, é heresia, mas Marcelo aqui, teólogo, é heresia. Você não tem coragem de falar, né? Diga, Senhor, eu quero produzir incenso para os últimos dias. Eu quero produzir adoração dos últimos dias. E aí ele disse que o incenso foi misturado com a oração dos santos. Um mover dos últimos dias que Deus está trazendo na igreja. É um mover de oração como nunca foi visto na história. A igreja dos últimos dias vai se mover em intercessão profética como nunca se moveu antes. Eu quero dizer para você, se você não tem uma vida de oração, aprenda a orar, mano. Porque é o incenso com oração que causa um efeito nos céus. Incenso com oração misturado começa a fazer algo nos céus.
E a Bíblia diz então que o anjo pegou um incensário e colocou incenso ali dentro. E colocou as orações dos santos ali dentro. E levou diante do altar. Pegou fogo do altar. Colocou dentro do incenso. E levou diante do trono de Deus. Quando ele levou diante do trono de Deus, do trono de Deus foi lançado sobre a terra. E aí causou uma reação de trovões, relâmpagos e terremotos. Deixa eu fechar a Bíblia aqui. Eu não vou falar mais dos últimos dias, vou falar de agora. Existe um mistério na adoração aqui. É adoração com oração. E aí você coloca dentro do incensário. Se você nunca ouviu essa mensagem, eu não sei se tem gravado em algum lugar. Eu ministrei sobre um incensário. Muitos anos atrás, eu nunca entendia sobre o incensário, até que o Senhor falou comigo, Judson, olha o que diz na Bíblia. Tem um texto em Números, que a Bíblia diz assim, que havia morte no povo de Deus, em Israel, porque o povo estava em pecado. Então o que o Senhor fez? O Senhor começou a destruir o povo. Então Moisés virou para seu irmão Arão e falou, Arão, corre, pega o seu incensário, coloca nele incenso, coloca nele fogo, e então vai lá onde existe morte, e começa a balançar o incensário, Arão. Arão então pegou o incensário, colocou incenso, colocou fogo, e correu lá onde existia a praga, e começou a sacudir o seu incensário. E a Bíblia diz que quando ele sacudiu o seu incensário, o que aconteceu? A morte parou. Ou seja, o incensário veio até a terra e tocou e mudou algo. Aí o Senhor falou comigo, Judson, deixa eu te explicar isso. Eu falei, Senhor, me explica. Ele falou, sabe quem que é o sumo sacerdote hoje? Eu falei, Senhor, quem é? Ele falou, o sumo sacerdote é Jesus. O sumo sacerdote de acordo com a ordem de Melquisedeque. Senhor, que bênção. Ele disse, agora o meu sumo sacerdote precisa de incensário. Eu falei, Senhor, quem que é o incensário? Ele falou, você é o meu incensário. Vem cá você, querido, você, vem cá. O Senhor quer pegar um incensário, encher de incenso, encher de oração. E aí pega esse incensário, leva lá pertinho do altar, e pega um pouquinho de fogo do altar, e coloca nesse incensário. E aí ele sai lá para fora, e começa a sacudir esse incensário. E aonde esse incensário passa, a vida. Aonde esse incensário vai, a cura. Aonde esse incensário entra, há milagres. Sabe por quê? Porque quem está segurando o incensário é Jesus. É Jesus. É Jesus. E no Apocalipse capítulo 8, em vez dele balançar o incensário, ele joga o incensário na terra. Significa que o Senhor vai lançar a igreja na terra, pelas nações. O maior envio que nós vamos ter é o envio que está na nossa frente, onde a igreja vai ser lançada e ela vai causar reações na terra, terremotos, trovões, relâmpagos. Os céus vão mudar, as estações vão ser sacudidas, a terra vai ser... Quem entende isso? Quem entende? Quem crê nisso? Diga, Senhor Jesus, eu sou um produtor de incenso. Eu sou um produtor de incenso. Senhor Jesus, me ensina a orar a oração de um santo. Senhor Jesus, eu sou seu incensário. Coloca incenso dentro de mim. Coloca a oração dentro de mim. Eu quero dizer que Deus quer gerar um espírito de intercessor em você. Ele está cansado de cantores.
cara canta, ninguém aguenta mais aquela cantarolada. Ele quer homens que subam nos céus e que gemam e que digam: Senhor, vem com a tua glória. Ele precisa de oração misturada com adoração. E aí ele vai lançar você na terra. Vai vir do trono. Não vai ser um envio de homens, vai ser o Senhor que vai lançar você. E vai haver um mover sobrenatural. Quantos creem nisso? Pode sentar, querido. É mais ou menos assim que eu vejo aquilo que está na nossa frente. Você produz incenso, você produz oração, você é aquilo que Deus chamou você para ser. E deixa que o resto Ele faz. Sabe quem que batiza com fogo? João Batista disse: olha, eu não consigo te batizar com fogo, eu batizo com água. Mas tem um cara que vai colocar fogo em você. O nome dele é Jesus. É o sumo sacerdote que batiza com fogo. É o sumo sacerdote que coloca fogo no incenso. O fogo vem de dentro do trono de Deus, vem do altar, vem do sacerdote, do sumo sacerdote. Vamos ficar em pé para nós orarmos. Muito obrigado pela sua paciência para nos ouvir e nos receber aqui esta noite. Nós amamos vocês. Aleluia. Aleluia. Eu sou Jesus, tu és lindo. Coloca na sua mente: a igreja vai ser gloriosa. O incenso, produza incenso na sua cidade. Deixa eu dizer o que o Senhor está me falando agora. Alguns de vocês têm um chamado para mudar a atmosfera da sua cidade. Alguns de vocês tem um chamado para mudar a atmosfera até da área política da sua cidade, com a adoração que o Senhor tem dado para vocês. O Senhor está me falando que existe alguns de vocês que na cidade onde você está morando, existem vários escândalos na área da política, inclusive envolvendo evangélicos. O Senhor está dizendo: eu estou colocando nas suas mãos uma chave para mudar a atmosfera daquela cidade. É o incenso. Produza incenso, produza oração de santos, produza, gere, fala com o seu pastor: deixa a gente orar na nossa igreja, deixa a gente adorar e orar, 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 adorar e orar. Chega de ministros que apenas cantam. Nós precisamos de ministros que coloquem incenso, que produzam incenso e que produzam oração dos santos. Incenso e oração dos santos é o 7º selo. Vamos colocar muito incenso nos céus. Levanta suas mãos, Deus, em nome de Jesus. Eu quero agradecer por essa noite. Eu quero pedir que o Senhor toque nos seus filhos agora. Que o Senhor libere o teu óleo fresco. Senhor Jesus. Senhor Jesus, essa noite nós adoramos. Essa noite nós oramos. Agora eu queria te pedir um favor, Jesus, para confirmar essa palavra. Que o Senhor comece a colocar fogo nesse lugar. Pelo menos em algumas pessoas, Senhor. Pelo menos em alguns incensários. Será que o Senhor pode fazer isso para mim, Jesus? Agora, coloca fogo. Toca, 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 Jesus. Toca, 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 toca. Isso, fogo, 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 fogo. Eu libero fogo, fogo. Meu incensário. Toca, Senhor. O Senhor está respondendo com fogo. Toca,
Toca, Jesus. Ele vai te usar, cara. Ele vai te usar para mudar a atmosfera daquela cidade. Toca, Senhor. Toca, Jesus. Toca, Jesus. Toca, Jesus. Oh, nós vamos produzir incenso e oração dos santos. Toca, Senhor. Toca. Adore e ore. Adore e ore. Adore e ore. Incenso misturado com oração. Incenso misturado com oração. Fogo de Deus.